Reflexão semanal. Revestindo-vos das armaduras de Deus, parte 3. Efésios capítulo número 6, verso de número 16, diz assim: embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Devemos pensar na guerra espiritual do ponto de vista bíblico. Algumas vezes vemos o diabo em tudo e damos a ele um peso de poder e autoridade que vai além do que a Bíblia nos revela. Outras vezes, ficamos aquém das Escrituras e pensamos que o inimigo é uma banana ou uma mosca morta. Também não é o que a Bíblia diz. Ora, se o inimigo não tivesse nenhum poder, não teríamos a necessidade de uma armadura espiritual. Mas ele tem poder. Para tanto, Deus nos providenciou o recurso. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir ao diabo no dia mau. Efésios, capítulo de número 6, verso de número 13. O escudo protegia todo o corpo do soldado. Quando os soldados lutavam emparelhados, formavam como que uma parede contra o adversário. Uma das armas mais terríveis eram os dardos inflamados, porque não apenas feriam, mas também incendiavam. O diabo lança dardos inflamados em nossos corações e mentes, mentiras, pensamentos de vingança, dúvidas e ardentes desejos de pecar. Se nós não apagarmos esses dardos pela fé, eles irão acender um fogo dentro de nós e nós iremos desobedecer a Deus. Na mochila do diabo há toda espécie de dardos ardentes. Estejamos atentos. A fé é um presente dado por Deus na conversão, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Efésios, capítulo número 2, verso de número 8. Se a palavra de Deus compara a fé a um escudo, e se esse escudo protegia todo o corpo do soldado, podemos imaginar que a fé é capaz de nos proteger. O projeto de Deus é que cresçamos na fé, e na medida que o tempo passa, todos os crentes deveriam crescer e desenvolver a sua fé. Infelizmente, não é o que sempre ocorre. Muitos ainda são crianças na fé. Para que não sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor de todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Efésios, capítulo número 4, verso de número 14. Imagine um soldado com um pequeno escudo, totalmente vulnerável. Isso é uma realidade na vida de muitos. Qualquer servo de Deus, se não vigiar, pode ser atingido pelos dardos do maligno e sucumbir. Daí a necessidade de crescer na fé. A fé, ainda que pequena, é poderosa em Deus. E ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direi a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Mateus, capítulo número 17, verso de número 20. Jesus elogiou os que tinham uma grande fé. Então lhes disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Mateus, capítulo número 15, verso de número 28. Os apóstolos fizeram um pedido a Jesus. Então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Lucas 17, 5. É um grave erro de nossa parte não pedirmos o aumento da fé, temendo que Deus envie provações, como se as provações fossem essenciais para o crescimento, ou como se as provações fossem geradoras de fé. Não há base para tal afirmação. Deus não precisa usar deste recurso para nos aumentar a fé. Essa interpretação é desanimadora e traz o receio de que quem busca mais fé haverá problemas.
O que ocorre é que nos momentos de maior provação oramos mais, buscamos a Deus com mais intensidade, nos santificamos e jejuamos. E naturalmente ocorre algo dentro de nós. E Deus nos dá o acréscimo da porção da fé que se faz necessário naquele momento. Mas nem sempre é assim. Muitos que estavam enfraquecidos, na hora da provação, prometem reconciliar-se com Deus e depois de serem abençoados não cumprem o que haviam prometido. Outros, na hora da provação, afastam-se de vez e afundam no lamaçal do pecado. Deus sabe tudo a nosso respeito. Os teus olhos me viram substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Salmos 139, verso número 16. Os que fazem a lição de casa terão a sua fé fortalecida e estarão mais preparados para o enfrentamento. Como crentes em Cristo, vivemos pela fé, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Romanos, capítulo de número 1, verso de número 17. Essa fé cresce na proporção do conhecimento e prática na palavra de Deus e traz consigo o poder de Deus para remover montanhas e nos proteger dos dardos inflamados do maligno. Tenham todos uma excelente semana, lembrando que sábado nós temos uma festa na igreja chamada Country Pira. Gostaria da presença de todos.